E aí, galera, tudo bem? Hoje vamos aprender mais um tempo composto do subjuntivo. Faltam poucos para a gente poder concluir todo esse processo, terminar, finalizar mais um modo verbal e aí sim poder transitar entre todos os tempos, tentar expressar todos os sentimentos, todas as ideias que a gente quer expressar, tanto no presente, quanto no passado e quanto no futuro. Nesse caso, hoje vamos trabalhar com o passado. O nome do tempo verbal, ele nunca é importante. Você nunca precisa saber como que se chama. Você tem que saber o quando utilizar. Qual situação eu devo utilizar cada tempo. Isso é o mais importante. Se eu preciso expressar alguma coisa, qual tempo eu deveria usar? É presente? É passado? É dúvida? É certeza? É ordem? É desejo? Isso tudo é o principal. Aqui vamos ver quando usar o tempo verbal de hoje, que se chama pretérito mais que perfeito composto. Primeiro caso, ele diz que indica uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação também ocorrida no passado. Ou seja, que temos duas ações no passado. Quer ver um exemplo? Aqui está. Embora eu tivesse estudado muito, não consegui passar no exame de química. Vou estudar mais na próxima vez. Tivesse estudado é o tempo que vamos aprender hoje, o pretérito mais que perfeito composto. Então, como pode dizer aqui, temos um verbo no passado, outro verbo no passado. E qual seria o segundo caso que podemos utilizar esse tempo? Se refere também a supostos acontecimentos do passado. Por exemplo, tenho certeza que ela não ficaria chateada se eu tivesse dito a verdade. Eu disse a verdade? Não. Por isso é um suposto acontecimento do passado. É uma suposição. Não podemos esquecer que estamos trabalhando com subjuntivo. Então estaremos expressando dúvidas, desejos, sentimentos, suposições, todo o tema que vocês já conhecem, porque já levamos muito tempo trabalhando com esse modo do subjuntivo. E a pergunta que eu sempre faço, que eu chamo de pergunta de R$1 milhão é: o que não podemos esquecer para poder expressar uma ideia no subjuntivo? Tempo. Acertou quem disse conjunção. Todo subjuntivo demanda uma conjunção. Se você não tem uma conjunção, você não pode ter uma ideia de dúvida, de incerteza, de suposição, de desejo ou de sentimento. É sempre necessário ter a conjunção, que são aquelas palavrinhas que introduzem todas essas coisas que expressam o subjuntivo. Eu sei que vocês estão cansados de saber as conjunções, mas aqui eu trouxe 4. Duvidou que? Todo mundo duvidou que você tivesse tido coragem de se queixar. Pensei que vocês tivessem chegado às 8. Embora eu tivesse escrito várias cartas, nenhuma chegou ao destino. Se. Essa é muito utilizada nesse tempo. Ou se. Se eu tivesse tido mais tempo, teria terminado antes o projeto da casa. Então, vocês podem ver que temos o que se refere, os dois verbos no passado. Duvidou, tivesse, pensei, tivessem, tivessem, chegou, tivesse, teria. Então, segue a mesma ordem. E qual é a fórmula? Como que nós conseguimos criar esse tempo? Essa expressão que, como vocês sabem, é um composto, ou seja, que vamos ter que colocar dois verbos a mais. Primeira coisa é a conjunção. Aqui vamos utilizar a conjunção embora. Depois necessitamos do imperfeito do subjuntivo do verbo ter. Necessitamos do que? Imperfeito do que? Como assim? Prestem atenção que só necessitamos de um verbo. Nada mais do que um verbo, que já conhecemos. Eu tivesse, você tivesse, ele e ela tivesse, o senhor, a senhora tivesse, a gente tivesse.
Nós tivéssemos, é uma palavra maior. Vocês tivessem, ele e ela tivessem, os senhores e as senhoras tivessem. Necessitamos apenas saber o imperfeito desse verbo, que é o verbo ter. Embora eu tivesse, embora você tivesse. Depois precisamos do verbo principal no particípio, que é aquela famosa estrutura que já levamos muito tempo trabalhando. Verbos terminados em ar, ado, verbos terminados em er, ido, e verbos terminados em ir, também ido. Falado, comido, partido. E eu quero deixar para vocês, antes que acabemos, qual é a diferença entre: se nós convidássemos o Marcos, ele viria à festa. Convidássemos é o imperfeito simples. Se nós tivéssemos convidado o Marcos, ele teria vindo à festa. Composto, imperfeito composto. Então, qual é a diferença entre esse e esse? Vamos às dúvidas.